relacionavam sexualmente com homens em adoração e culto a Deus Afrodite. Então você já começa a compreender como que a imoralidade, como que a promiscuidade predominava naquela nação, naquela cidade. E isso, Paulo percebe que, de fato, essa promiscuidade ela estava afetando essa igreja, esse grupo de irmãos que estavam naquela cidade, na cidade de Corinto. Então, Paulo ele traz uma primeira carta, anterior a essa, muito severa, com um tom muito severo, e até mesmo com uma intolerância. Mas não uma intolerância com os irmãos, uma intolerância contra o pecado que eles estavam cometendo. Uma intolerância com esse irmão que estava se relacionando sexualmente com a mulher do pai dele, do próprio pai. Só para você ver. Então essa carta ela trouxe uma certa tristeza nos irmãos. Olha que interessante. Na primeira carta, Paulo vai exortar o irmão que estava em delito, praticando ali incesto, mas na segunda carta. Ele vai pedir aos irmãos que haja com benevolência para aquele irmão, nos levando a entender que houve arrependimento por parte dos irmãos, daquela pessoa que estava cometendo esse tal delito. Então, diante dessa circunstância, Paulo vai apresentar um novo ministério, o ministério que nós chamamos de o ministério da nova aliança, ou também ministério do Espírito Santo. O ministério que antes era o ministério da morte, ele aponta para um período que antecede a de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja e sobre os apóstolos. Paulo deseja mostrar que o ministério da morte foi glorioso. Não tem como nós negarmos. Tudo o que acontecia, o rosto de Moisés brilhando, aqueles grandes feitos, a abertura do Mar Vermelho, todos os feitos, milagres e prodígios que Deus vai fazer, como Deus destrói o Egito, isso é muito glorioso. Mas Paulo ele quer mostrar que se o ministério da morte foi glorioso, o ministério do Antigo Testamento foi glorioso, o ministério do Espírito será infinitamente superior. Quando Paulo chama o Antigo Testamento, o ministério da morte, não tem relação com o pecaminoso. Às vezes, quando nós falamos sobre morte, o que vem em nossa mente é logo o pecado, né? E não está errado, não. Realmente, o pecado ele traz a morte. Mas nessa ocasião, não tem uma relação com o pecado em si. Mas Paulo ele vai falar sobre o ministério da morte. Por quê? Porque era um ministério que revelava o pecado, mas não dava poder de vencê-lo. Entende? Não tinha vida. Os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram sacrificados, mas eles não produziam vida para aqueles que ofereciam o sacrifício. Eles só representavam o quê? Morte. Um ministério frio. E Paulo vem apresentar o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, onde Cristo nos dá vida e justiça pelo Espírito Santo. Isso aí. A lei, irmãos, era passageira, mas a graça é permanente. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram apenas sombra que apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus que viria a acontecer. O Antigo foi glorioso, sim. Foi oportuno, sim. Mas em Jesus, algo muito superior. Paulo nos está mostrando e nos instruindo e dizendo o que a palavra nos garante, o que Deus nos garante. Em Cristo e o Espírito Santo, ele nos leva a um novo nível, a um novo patamar. O velho foi muito bom, o que passou foi muito bom, mas agora tem algo extraordinário e ele nos chama a viver o novo.